Luxemburgo dá coletiva após eliminação na Copa do Brasil. Luxemburgo, aqui, boa noite. Rafael Jacobucci, da Rádio Crack Neto. A pergunta é por que o Wesley não iniciou a partida jogando se foi seu melhor jogador dentro de campo? Como é que é? Por que o Wesley não iniciou a partida e entrou na etapa complementar, já que ele foi o melhor jogador seu dentro de campo? Não estou conseguindo entender o que você está falando, cara, sinceramente. Por que o Wesley não iniciou a partida? Cara, eu optei pelo segundo tempo, cara. Faz parte. A estratégia que eu criei era sabendo que o São Paulo ia vir para cima da gente, né? Então tornei um time mais marcador, mas com saída também, só que nós não conseguimos sair. Para mim a diferença foi do jogo, não o Wesley. Me permite, né? Você está citando o Hélio. A diferença foi que o São Paulo jogou a 200 por hora no primeiro tempo, nós corremos a 20. Eles correram a 200, nós corremos a 20 num jogo de decisão. A intensidade do São Paulo foi totalmente diferente da nossa no primeiro tempo. Então, essa fez a diferença. Então, aquilo que eu pretendia, levar o jogo para o segundo tempo, para poder expor o São Paulo, os contra-ataques nossos, aí você sai perdendo 2-0, mudou. Nós é que ficamos expostos ao contra-ataque, mas no segundo tempo foi totalmente diferente. Nós tivemos até possibilidades, um domínio a partir dos 25 minutos, 25 minutos, normal que o São Paulo se retraiu um pouco mais, e nós fomos um pouco mais para frente, conseguimos algumas situações, mas aí jogar só um tempo numa decisão é muito pouco. Luxemburgo, boa noite. Bismarck Rodrigues, Rádio Coringão. Pode-se dizer que o Corinthians sentiu o jogo principalmente no primeiro tempo, os jogadores? A diferença foi, eu já falei, o São Paulo estava a 200, nós estávamos a 20. Não tem nenhum problema falar isso não, porque não é passar a responsabilidade, é um jogo de decisão, você tem que ver, o São Paulo jogou com uma intensidade forte e nós não conseguimos sair jogando e dar intensidade, uma marcação mais encaixada, nós não conseguimos marcar. Então o São Paulo mereceu o resultado no primeiro tempo e soube trabalhar bem o segundo tempo para poder segurar a vantagem. Aqui, Luxemburgo, tudo bem? Boa noite. Duas perguntas. A primeira, uma postura como essa no primeiro tempo, de quem é a culpa quando acontece esse tipo de coisa? É mais de uma falta de mobilização, de uma letargia? Você consegue diagnosticar para o torcedor o que acontece quando numa decisão entra com uma postura como essa? E uma outra, queria que você falasse do Matias Rojas, porque a maior contratação do Corinthians na janela hoje pôde jogar a 45, e jogou bem até, quando entrou, mas só pôde jogar a 45, né? Na teoria, era um jogador para estar hoje bem, já jogando, os 90 minutos, ajudando mais. Por que a demora para ele voltar? Enfim, por que ele não conseguiu tanto te ajudar hoje, tendo só a condição 45 minutos, por favor? Cara, eu já falei para você que a diferença do jogo, para mim, ao meu ver, não é questão da escalação. Porque se você pegar o Juan joga por dentro, joga por fora, o Adi joga pela esquerda, joga pela direita, joga por fora. O problema é que o São Paulo foi superior a gente na atitude e na intensidade do jogo. Nós jogaram a 200, nós jogamos a 20. É bem claro isso aí, não tem por que não falar isso aí. Do São Paulo. Que você quer achar um culpado, eu vou achar que o São Paulo foi superior a nós e mereceu o resultado. Não tem um culpado porque escalou isso e aquilo. Se nós tivéssemos começado de outra maneira e o São Paulo tivesse jogado com a intensidade que jogou, poderia ter adquirido a vantagem. É que nós temos a mania no Brasil de achar um culpado para alguma coisa e esquecer do mérito do adversário. Se alguém pode tirar o mérito do São Paulo hoje, São Paulo, da maneira como jogou, com a intensidade que jogou, o Lucas pegando toda a jogada ali, conseguindo fazer uma aproximação com o ataque, a gente não conseguindo encaixar. Então, se quer tirar o mérito do São Paulo, não quero responsabilizar a minha equipe só. Acho que nós podemos ter dado uma intensidade maior, não demos, e em virtude do São Paulo ter jogado um grande jogo. Jogou melhor que a gente no primeiro tempo, e nós jogamos um pouco melhor no segundo tempo, mas sem também machucar o adversário, machucar no sentido de atacar o adversário. Então não vamos buscar um culpado. O Luxemburgo, tá bom, então sou eu. Se você quer que seja eu, sou eu, tá certo? Mas com o Matias Rojas, né? É um jogador que teve uma lesão e você vê o primeiro chute que ele dá gol, você vê que ele sentiu um pouquinho, né? Então eu acho que a atitude foi acertada, cara. Imagina se eu coloco ele no primeiro tempo e ele toma uma pancada e sai do jogo, aí você fala assim, mas por que você botou ele no primeiro tempo? Então é futebol, cara. Então essas coisas são discutidas internamente, as coisas que estão acontecendo. Você está coberto de razão, um jogador de muita qualidade, faz muita falta no jogo de decisão, porque ele transfere a bola, ele faz uma transição ofensiva muito forte. Entendeu? E nós perdemos isso. Ô Vanderlei, tudo bem? Você acabou de dizer que o São Paulo entrou 200 por hora e o Corinthians não, que essa foi a diferença, foi a postura, foi a atitude, a intensidade do São Paulo e que isso não depende da formação. Você acredita que mesmo com uma formação diferente seria
pouco previsível que o resultado da intensidade desse time do Corinthians fosse mudar? E se você acha que o Corinthians acabou sentindo o clima do jogo, por isso não teve essa intensidade, não, ou não tem nada a ver? Por que o Corinthians não teve a mesma intensidade do São Paulo? Porque o São Paulo foi... A gente não consegue admitir que o adversário foi melhor. O adversário... Por isso eu concluí meu raciocínio, por favor. Se não consegue admitir que o adversário foi melhor, é você não reconhecer o mérito do adversário. Tá certo? O São Paulo foi melhor do que a gente na intensidade, na qualidade, nas finalizações. Ele chegou muito mais, cara, ficou bem claro. E qual o problema de você reconhecer? Meu time não conseguiu jogar como jogamos nas vezes anteriores. A formação podia ser uma formação... Eu ia ficar no Si. Se eu tivesse entrado com outra formação, será que seria diferente? Ia ficar no Si, cara. Entendeu? É o time que entrou para se defender? Você já te respondi. Vanderlei, boa noite. Boa noite. O futebol é complexo, né? Não é só um fator que determina uma vitória ou uma derrota. Então, sem tirar o mérito do São Paulo, eu concordo com você a questão da intensidade, acho que ficou claro, mas a gente já esperava que o Corinthians fosse se defender no começo do jogo. Você até deu a letra depois da partida contra o Coritiba, mas surpreendeu a todos o tanto que o Corinthians ficou na defesa nos primeiros 15, 20 minutos. Você concorda que ficou demais na defesa no começo do jogo, sem atacar, sem passar do meio campo? Não conseguimos fazer a transição de momento algum. O São Paulo conseguiu marcar e conseguiu jogar a gente para trás com o jogo da intensidade dele. A gente, quando pensava, ele já estava abafando a gente ali. Quando pegava, eles faziam ali uma jogada pelo lado esquerdo, em cima do Fábio ali, 3 mais ou menos contra ele ali. A gente não conseguia neutralizar aquela jogada. Então, eu vou dizer que a diferença do jogo, né, que a gente que está nesse negócio há muito tempo, para mim, foi no primeiro tempo, o São Paulo jogar com a intensidade totalmente diferente da minha equipe, que eu achava que a gente ia defender. Eu tinha o Adson, eu tinha o Juan, que puxa velocidade, o Renato, que também é um jogador de qualidade. Nós não tivemos... E o meio campo nosso time acoplado, a gente não conseguia nunca chegar numa bola. Quando chegava sempre o adversário já dando um tapa. Por quê? Porque eles estavam se movimentando e a gente não conseguia encaixar na equipe deles. Então, cara, eu vou dizer assim, é mérito do adversário, vamos dizer que falha nossa, que a gente não conseguiu encaixar, para poder ter a transição. A transição só acontece, não é quando você sai jogando, é quando você rouba a bola e você inicia uma ação de ataque na transição. Qual foi a bola que nós roubamos no primeiro tempo, que nós começamos uma transição ofensiva? E isso faz uma grande diferença para você pegar o adversário desprotegido, e nós não fizemos isso aí. Timão Notícias é um canal voltado para deixá-lo informado sobre o Coringão. Para manter-se atualizado, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com outros do Bando de Loucos.